Muito bem, aqui de volta. Nós temos falado com uma certa frequência a respeito de relacionamento interpessoal. Aliás, tem sido o meu foco, né? Aí ao longo do tempo. Vira e mexe alguém fala, olha professor, fala alguma coisa, precisa reforçar e tal, as coisas estão difíceis, etc, etc. Um dos motivos dessa discrepância toda, por assim dizer, em termos de dificuldade de relacionamento interpessoal, eu tenho falado que é essa mobilidade maciça nas redes sociais. Né? Uma coisa é virtualidade, outra coisa é a realidade. Né? É muito fácil falar de longe, desde criança eu já aprendi isso, né? Na cara é que as coisas são mais difíceis. Isso é uma verdade. Em se tratando de relacionamento interpessoal, não tem a menor dúvida, é exatamente isso que acontece. Entretanto, algumas coisas precisam ser levadas em considerações. Que é da natureza do ser humano essa questão dos conflitos, das divergências de opiniões, isso é absolutamente óbvio. Agora, como lidar com essas situações aí que são elas? E mais, qual é a dimensão ou qual é a magnitude que nós atribuímos a essas situações de conflitos? Existem situações que são de só menos importância, deixa para lá. Eu não vou discutir com alguém se o time A ou se o time B que é melhor, porque não tem relevância para mim, para alguém tem. Não é? Alguém chega a tirar a vida do outro por causa de discussões assim, mas desculpem, acho uma estupidez, mas deixa isso para lá. Então, assim, existem diversas formas de resolver conflito. Uma delas é a prática de comportamento coercitivo. Né? Eu mando, você obedece. Eu falo, você cala. Então, essa prepotência, esse autoritarismo, isso é uma das formas. Outra maneira é o comportamento submisso. Tá bom, tudo bem, eu aceito, deixa isso para lá. É sair pela tangente. Não, vamos conversar. Não, tá tudo bem, tá em paz. Tá nada, o conflito continua ainda, não é? E a maneira mais desejada é aquela em que, em que há uma conciliação, em que as pessoas se entendem e chegam efetivamente a um porto comum. Isso é o sensato, isso é o racional, isso é humano, isso é inteligente. Não é? Todavia, existem alguns erros que são crassos, né? Por assim dizer, e que só energizam, só potencializam as situações de conflito. Eu tenho algumas aqui, por exemplo, quebra de promessas. Quebrar promessa é perda de credibilidade, é perda do nome. Isso é muito, muito sério. Como é que eu vou confiar numa pessoa se você não cumpre aquilo que você promete? Outra situação que ocorre com uma certa frequência é efetivamente o abuso de autoridade, em que a pessoa quer mandar mais do que o seu status permite, é extrapolar. E o outro lado sabe que aquilo é uma bobagem, né? Que aquilo nem é infantilidade, é uma bobagem, pura e simplesmente. Não é de sua competência agir dessa maneira. Uma outra coisa, se meter em demasia na vida das pessoas, dar conselhos sem ser pedido. Não, isso acabou. Não é por aí. Né? Quantas pessoas querem te ouvir? Não, não, vem cá, senta aqui que eu vou te dar uns conselhos. Não, mas eu não quero ouvir seus conselhos. Então pronto, está aí uma situação de conflito. Né? Isso só piora a situação. Sabe aquela pessoa desagradável que o tempo todo aponta o dedinho para as feridas da gente? Para a carinha da gente, para o nariz da gente? Para quê? Isso só potencializa a situação de conflito. Espera aí, por que você se mete tanto na minha vida assim? E que tem você a ver com os meus problemas, as minhas falhas, os meus defeitos, enfim. Observem, né? Muito, muito desagradável. Não aceitar brincadeira. Tem gente que brinca, faz gozação com o outro, mas não aceitam de volta isso aí. Pessoal, brevíssimas palavras, coisas assim, porque andam me pedindo exatamente isso.
né? Precisa ponderação, precisa sermos coerentes, sermos empáticos, vamos adotar a perspectiva do outro. Por que está nervoso? Por que está naquela situação de conflito? O conflito é necessário? O conflito, enquanto divergência de ideias, é absolutamente necessário, porque nós crescemos com isso, não é? Quando nós partimos para o outro lado da ignorância, da brutalidade, não, isso não nos faz crescer, não faz os nossos relacionamentos serem profícuos, pelo contrário, afasta, gera muita antipatia, né? Isso não é interessante. O que é interessante é você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, compartilhe, sugira novos temas, né, para a gente conversar aqui. O pessoal está bombando, está muito. Eu estou com uma lista enorme aqui de sugestões. Eu fico muito agradecido, muito feliz. Até daqui a pouco. Obrigado.